Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. Para o vídeo de hoje, eu trago dois casos diferentes sobre avós que foram vítimas dos próprios netos. No primeiro caso, o neto tinha apenas 13 anos de idade e contou com a ajuda do melhor amigo da mesma idade para fazer isso. O motivo? Ele usaria o dinheiro para comprar pizza. O que aconteceu com ela foi tão inacreditável que chocou até mesmo policiais experientes e a comunidade inteira ficou incrédula. No segundo caso, a pobre idosa caiu e se machucou. Ela contava com a ajuda do neto que morava com ela, a quem ela sempre deu muito carinho, e ele mesmo disse que de todas as pessoas da família, ela era a única que se importava com ele. Mas depois dessa queda dela, ele, que poderia ajudá-la e retribuir todo o amor que recebeu, resolveu deixá-la viva no freezer. Eu traduzi um papel com as anotações policiais sobre o que aconteceu e vou ler para vocês no decorrer do segundo caso. É inacreditável. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desses casos no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que você ative o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. O primeiro caso de hoje aconteceu em Sheboygan Falls. Esta é uma cidade tranquila no condado de Sheboygan, Wisconsin. Antes de 2012, que é o ano em que aconteceu o caso que vou contar para vocês, o último crime em que alguém teve a vida encerrada por outra pessoa foi em 1996. Segundo pessoas que moram ali, o crime é quase inexistente. Muitas famílias se estabeleceram ali justamente por isso, por considerar o local muito seguro. Lojas e restaurantes se alinham nas ruas da área comercial, enquanto várias árvores estão espalhadas pelas ruas sinuosas da área residencial. Em 2012, no entanto, Sheboygan Falls ficou chocada com o que aconteceu com uma bisavó de 78 anos chamada Barbara Olsen. Barbara era uma motorista voluntária para os cidadãos idosos de sua cidade. Ela também gostava de jardins. Era conhecida por ser uma excelente jardineira. Sua família a descreveu como uma senhora muito doce e gentil. Era sempre muito positiva e pacífica com todos. Em 18 de setembro de 2012, uma terça-feira, a filha de Barbara, chamada Judy Offit, achou estranho que sua mãe não foi até a sua casa como sempre fazia. Mas, talvez pensando que Barbara estivesse resolvendo algum outro problema, deixou passar. Porém, quando no dia seguinte Barbara não apareceu novamente, Judy começou a se preocupar. Ela fez várias ligações para a mãe e nenhuma delas foi atendida. Então, decidiu dirigir até a casa dela para ver como ela estava. Ela deu uma espiada na garagem e percebeu que o carro de Barbara não estava lá. Antes de se virar, ela olhou para a porta da garagem e a viu deitada no chão, cercada pelo líquido vermelho. Ela inicialmente acreditou que sua mãe devia ter sofrido um acidente, mas não foi um acidente, como ela logo descobriria. Desesperada, ela correu para a casa de um vizinho e chamou a polícia. Na ligação, ela pede que enviem uma ambulância e uma viatura de polícia, porque encontrou a sua mãe caída na garagem com muito sangue ao redor. Ela também disse que havia um cobertor na cabeça dela. A policial que atendeu a ligação disse que Judy precisaria checar se sua mãe ainda estava respirando, mas Judy respondeu que não conseguiria ir até lá e tirar o cobertor para checar isso. Era demais para ela. Depois, a policial pediu que o vizinho que estava perto de Judy fizesse isso, pois queria ter certeza se Barbara respirava ou não. Mas, infelizmente, Barbara já estava sem vida. Os seus braços e mãos estavam muito machucados e havia um rastro do líquido vermelho que ia até a residência dela, indicando que ela havia sido arrastada de dentro da casa até aquele local onde ela estava.
Segundo alguns investigadores, ainda bem que Jude não tirou o cobertor de lá quando foi solicitado pela policial na ligação, porque ela nunca mais esqueceria aquela cena. Tirando aquele cobertor, havia um saco plástico preto que foi colocado sobre a cabeça de Bárbara. E para manter o plástico na cabeça, a pessoa que fez tudo aquilo pegou um cinto e amarrou no pescoço dela. Ao remover aquele saco plástico, era possível ver a cabeça de Bárbara, e o que aconteceu com ela era assustador. Deixou até mesmo investigadores experientes espantados. A cabeça dela havia sido esmagada. Os golpes foram tão fortes que algumas partes do rosto estavam faltando ou irreconhecíveis. A parte superior da cabeça estava faltando. Depois de presenciar aquela cena horrível, os policiais começaram as buscas pelo culpado de tudo aquilo. Os investigadores começaram a investigar pessoas ao redor de Bárbara, incluindo amigos, familiares e vizinhos. A intenção deles era verificar se Bárbara tinha algum inimigo ou qualquer problema que fosse com alguém ao seu redor. Mas o que eles descobriram foi totalmente o contrário. Ela era muito querida por todos, e todos que foram questionados falaram praticamente a mesma coisa sobre as qualidades dela. Não encontraram uma pessoa sequer com quem ela tivesse discutido ou algo do tipo. E isso deixou os investigadores preocupados, pois não conseguiam pistas que os levassem até o culpado. Porém, ao conversar com alguns parentes de Bárbara, os policiais chegaram à conclusão de que precisariam conversar com o bisneto da vítima, chamado Antônio Barbaro, que era conhecido como Tiny, de 13 anos de idade, e um amigo dele chamado Nathan Papp, que era conhecido como Nate e tinha a mesma idade que Antônio. Essa foto que a família guarda mostra a avó e o neto em tempos mais felizes. Antônio era um pouco mais novo. Acontece que a mãe de Nathan, o amigo de Antônio, havia levado os garotos no dia 17 de setembro de 2012 até a casa da bisavó de Antônio a pedido deles. Eles foram para lá depois da escola. Ambos estavam no 8º ano da escola. Como ela foi encontrada sem vida pela filha no dia 18 de setembro, um dia depois dessa visita dos garotos à casa dela, os investigadores decidiram conversar com os dois para ver se podiam dar alguma pista de quem poderia ter feito aquilo. Olhando algumas câmeras de vigilância, os investigadores puderam ver que os dois garotos foram até um estabelecimento e comeram uma pizza no dia em que tudo aconteceu. Eles foram convocados para um interrogatório. Quando Antônio foi interrogado, ele disse que a última vez em que viu a sua avó foi há 1 ou 2 meses atrás, quando foi até a casa dela para limpar o jardim e tirar algumas folhas. Antes de interrogar Antônio, a polícia já havia conversado com um amigo dele, o Nathan, poucas horas depois do corpo de Bárbara ter sido encontrado. E Nathan disse que viu seu amigo no final de semana e também na segunda-feira, dia 17, que foi o dia em que Bárbara perdeu a vida. No meio do interrogatório de Nathan, uma investigadora do caso o questiona se Antônio tem mais algum amigo além dele. E ele responde que ele tinha sim outro amigo, mas que agora os dois não se falavam mais. Quando questionado do porquê Antônio não conversava mais com esse amigo, Nathan disse que eles romperam a amizade porque Antônio havia invadido a casa desse amigo para roubar. E acrescenta que o amigo e a família dele descobriram que o Antônio invadiu a casa deles porque colocaram câmeras de vigilância na residência. Quando questionado sobre quantas vezes o Antônio havia invadido a residência, Nathan respondeu que ele fez isso por 4 vezes. A policial pergunta como ele sabia de tudo isso e só nesse momento ele diz que sabia porque ele estava com o Antônio nas invasões. Nathan disse que Antônio precisou ficar em um abrigo por um tempo por causa dessas invasões na casa do amigo que se chama Nick, e que ele havia fugido desse abrigo no final de semana passado e estava como fugitivo quando os dois se encontraram no final de semana e na segunda-feira. A mãe do Nathan estava perto dele o tempo todo enquanto ele era interrogado pelos investigadores em sua residência, mas até o momento nem ela e nem ele questionaram o porquê dele estar sendo interrogado. Os investigadores acreditam que a mãe dele não questionou o motivo do interrogatório e nem solicitou um advogado porque ela já estava acostumada a receber os policiais em sua residência devido à má conduta do seu filho. Não ficou claro se Nathan também foi punido por ter invadido a residência do Nick, o amigo do Antônio. No interrogatório, Antônio também disse aos policiais que certa vez ele e seu amigo Nathan pegaram o carro da mãe do Nathan e ficaram dirigindo escondido dela, mas não foram muito longe. E esses pequenos detalhes mostrou aos investigadores que os dois jovens estavam acostumados a fazer pequenas coisas que eram contra a lei, lembrando que ambos tinham apenas 13 anos de idade. Os policiais perguntam para o Antônio
qual foi a última vez em que ele foi a um restaurante ou lanchonete para comer. E ele disse que não se lembra, mas que já faziam alguns meses. Então, o investigador faz uma pergunta mais direta. Ele pergunta qual foi a última vez em que ele esteve na pizzaria do Theo. Neste momento, Antônio disse que acabou de se lembrar que esteve nessa pizzaria há 2 ou 3 dias atrás, que ele foi até lá com o Nathan e que os dois foram caminhando, que era uma caminhada de aproximadamente 30 minutos. Quando questionado sobre quem havia comprado a pizza, o Antônio disse que eles acharam $20 no chão da casa de Nathan e, como estavam com fome, resolveram ir comprar a pizza com aquele dinheiro. No interrogatório de Nathan, quando a policial que o interroga é um pouco mais dura, ele pede a ela um papel e uma caneta. Nesse momento, ele escreve algo naquele papel, e enquanto está escrevendo, ele chora. E nesse momento não dá para saber o que ele escreveu, mas ele estava confessando o crime, porque nesse momento a policial diz a ele que vai dizer em voz alta os seus direitos, e que o que ele confessou o colocava sob custódia da polícia. Ele explicou para a policial que decidiu escrever a sua confissão no papel porque não queria que a sua mãe, que estava ao lado dele, ouvisse o que estava escrito ali. E logo depois começou a explicar como tudo aconteceu. Ele disse para o policial que na segunda-feira, depois que ele chegou da escola, o Antônio disse para ele que sabia uma forma de conseguir dinheiro, que era só tirar a vida da sua bisavó e roubá-la. Nathan disse que pensou que Antônio estava brincando quando falou essas coisas. Mas, mesmo assim, foi até a sua mãe e pediu que ela os levasse até a casa da bisavó de Antônio, e ela os levou. No caso do interrogatório de Antônio, lembrando que eles foram interrogados em momentos diferentes, quando o investigador o pressionou, ele foi mais relutante em confessar. Mas, quando o investigador contou que possuía muitas evidências, ele começou a falar também. E o que eles contaram deixou todos em Sheboygan chocados, tanto que o promotor distrital do condado perguntou o seguinte: essas crianças cresceram aqui? Eles cresceram aqui em Sheboygan? Antônio e Nathan pareciam garotos americanos comuns de Sheboygan Falls. Então, o que os levou a tirar a vida da bisavó de Antônio com tanta selvageria? Tudo aconteceu da seguinte forma, de acordo com o depoimento deles. Naquela tarde fatídica de 17 de setembro de 2012, a mãe de Nathan levou os 2 meninos pela rua arborizada de West End Buffs. Ao se aproximarem da casa da bisavó de Antônio, despediram-se da mãe de Nathan. Quando ela estava fora de vista, eles entraram na garagem de Bárbara. Eles pretendiam se esgueirar até Bárbara pela porta que dava da garagem para a cozinha. No entanto, Bárbara ouviu os adolescentes e os convidou para entrar em casa. Ela ainda se preocupou com eles, perguntando se estavam com frio e se era esse o motivo de estarem na garagem. Antônio respondeu que sim, e ela pediu que eles entrassem na casa, acrescentando que ligaria para a mãe de Antônio para avisar que ele estava com ela. Provavelmente, ela decidiu que iria ligar para a mãe de Antônio, porque, como já dito, ele estava tendo que ficar em um abrigo por ter invadido a casa de seu amigo para roubar. Porém, ele havia fugido desse abrigo, então a família dele deveria estar procurando por ele. Mas não deu tempo de Bárbara ligar para a mãe dele e informá-la de que ele estava com ela, porque, ao virar as costas para Antônio e Nathan, Bárbara foi brutalmente atacada pela dupla, que trazia consigo as suas armas, um machado e um martelo. Sim, eles levaram essas armas com eles, o que mostra que tudo foi premeditado. Antônio bateu na cabeça dela com a ponta cega da machadinha. Ela caiu no chão e tentou cobrir a cabeça pedindo que ele parasse. No momento em que ela gritou, o Antônio disse que bateu nela com o machado mais uma vez e depois disso correu para o banheiro, pois não estava se sentindo muito bem. Nesse momento, ele disse que o seu amigo usou o martelo para atingi-la mais 2 ou 3 vezes. Porém, a autópsia revelou que ele estava mentindo nessa declaração, pois ela havia levado cerca de 27 golpes. Nathan revelou em sua confissão que Antônio deu a maioria dos golpes em sua bisavó e que inclusive tirou o moletom enquanto a golpeava, porque disse que o moletom o estava atrapalhando e voltou a bater nela. Segundo ele, em algum momento, Antônio percebe que Nathan estava apenas olhando toda aquela situação. Então ele olhou para o Nathan e disse que ele também deveria bater. Nathan disse que estava com muito medo do Antônio e por isso pegou o martelo e deu 2 golpes na Bárbara, para evitar que o seu amigo se voltasse contra ele. Enquanto contava tudo isso, Nathan chorava muito. Depois disso, Antônio pediu que Nathan limpasse as maçanetas das portas onde eles tocaram. Após o hediondo ataque, os 2 meninos tentaram arrastar o seu corpo encharcado de sangue para o carro que estava estacionado na garagem.
Percebendo que não era uma tarefa fácil, eles decidiram simplesmente jogar o corpo de Bárbara na garagem, com um rastro de sangue saindo de dentro da casa. Segundo Nathan, eles que tinham apenas 13 anos não eram fortes o suficiente para tirá-la do chão. Depois, Antônio colocou uma sacola preta na cabeça da avó e pediu o cinto de Nathan e o prendeu no pescoço dela. Depois, eles decidiram pegar um cobertor e enrolá-la nele com a intenção de conseguir levantá-la pelas pontas desse cobertor, mas não deu certo. Não tinham força suficiente para isso. Quando questionado do porquê ele fez isso, Antônio disse que foi apenas por dinheiro e que decidiu cobrir o rosto de sua avó pois não estava gostando de vê-la daquela forma. Segundo o especialista, é comum em casos de crimes como esse, em que o culpado cubra o rosto da vítima quando a mesma é um parente ou uma pessoa muito chegada a ele. O ato de cobrir o rosto pode indicar apego emocional ou até mesmo indícios de remorso. Segundo Antônio, quando perceberam que não conseguiriam levantá-la do chão para colocá-la no porta-malas, decidiram deixá-la ali mesmo e correram para dentro da residência, vasculhando cada parte da casa, procurando qualquer coisa de valor ou até mesmo dinheiro. Ele disse que chegou a encontrar algumas joias, mas tinha certeza de que eram falsas. Apenas $155 foi tudo que conseguiram roubar de Bárbara. Depois de enfiar a recompensa em seus bolsos, eles pegaram as chaves do carro de Bárbara e deixaram o carro destrancado em uma pista de boliche próxima dali. Dentro do carro, eles abandonaram as poucas joias que haviam saqueado da casa na esperança de que alguém roubasse o veículo destrancado e fosse implicado no assassinato dela. A bolsa dela eles jogaram em um esgoto. As armas colocaram no porta-malas do carro. E com os $155 que conseguiram roubar dela, eles resolveram ir até uma pizzaria para comer. Sim, depois de fazer tudo aquilo, eles ainda tiveram estômago para comer. Eles compraram maconha e pizza com aquele dinheiro. Esse vídeo mostra os dois garotos sentados em uma mesa comendo uma pizza. Para quem olhasse de longe, eles simplesmente aparentavam ser dois amigos que estavam felizes, pois em alguns momentos dá para perceber que eles estão sorrindo e conversando normalmente. Ninguém poderia imaginar que para conseguir o dinheiro para comprar aquela pizza, os dois haviam tirado a vida da bisavó de um deles. Segundo Nathan, a ideia de ir até a pizzaria foi do Antônio, porque ele disse que depois de fazer tudo aquilo, ele estava com muita fome. Depois de comer a pizza, eles decidiram comprar luvas e toalhas para limpar o carro e não deixar impressões digitais para trás. E depois abandonaram o carro e foram andando até a casa de Nathan. Nathan e Antônio foram presos por tirar a vida de Bárbara depois que roupas e sapatos ensanguentados foram descobertos no armário de Antônio. Uma investigação na casa de Nathan revelou mais roupas ensanguentadas, bem como o relógio de ouro de Bárbara. E em um bueiro próximo, eles encontraram a bolsa dela. Foi anunciado que os dois adolescentes seriam acusados como adultos por homicídio em primeiro grau. Em janeiro de 2013, Antônio entrou com uma confissão de culpa por doença ou problema mental. 2 semanas depois, Nathan se declarou inocente. À medida que a data do julgamento se aproximava, Antônio mudou seu argumento para não contestar como parte de um acordo com o Estado que o tornaria elegível para a liberdade condicional em 35 anos. Ele foi condenado por homicídio doloso em primeiro grau. Agora, seria apenas Nathan enfrentando um tribunal. Em junho de 2013, a seleção do júri foi concluída. 11 homens e 3 mulheres foram selecionados. Durante as declarações de abertura, que começaram na segunda-feira, 17 de junho de 2013, o advogado de defesa de Nathan, chamado Chris, disse aos jurados que naquela tarde quente de setembro, Nathan voltou da escola como de costume. Pouco tempo depois, o seu amigo Antônio apareceu em sua porta. Enquanto os adolescentes se sentavam no quarto de Nathan, Antônio tirou uma machadinha de sua bolsa. De acordo com o advogado de defesa de Nathan, Antônio então elaborou um plano sombrio para fazer tudo aquilo com a própria bisavó. Nathan não passava de um espectador, eles argumentaram. Antônio, porém, teve uma versão diferente dos acontecimentos quando chegou a sua vez de depor. Embora admitisse ter atacado a Bárbara com a machadinha, ele afirmou que Nathan não era tão inocente quanto seu advogado de defesa afirmava.
Nathan chegou à casa de Bárbara armado com um martelo e usou essa arma para atingir a Bárbara. Ele também testemunhou que Nathan foi igualmente complacente no planejamento disso tudo. Quando Nathan foi ao banco das testemunhas, ele confessou que atingiu a Bárbara com o martelo, mas acrescentou novamente que só bateu nela 2 vezes porque tinha medo de que Antônio se voltasse contra ele. Ele também descreveu como Antônio tinha um olhar vazio e sem emoções em seu rosto, enquanto fazia tudo aquilo com a sua bisavó. Em um ponto durante o crime, Antônio tirou o moletom para que não atrapalhasse ele balançando, disse Nathan na horrorizada sala do tribunal. Um examinador médico testemunhou que Bárbara foi atingida pelo menos 27 vezes com objetos pontiagudos e contundentes. Essa foi a prova de que Nathan, armado com um martelo, certamente participou do crime. O tribunal inteiro ficou em silêncio, enquanto as fotos horríveis do corpo de Bárbara surgiam na tela. Feridas profundas em sua cabeça, rosto, braços e mãos foram suficientes para fazer até mesmo os oficiais da lei mais endurecidos desviarem o olhar. As feridas em seus braços e mãos eram indicativos de feridas defensivas, o que significa que a bisavó tentou se defender dos golpes. Ela não ficou inconsciente com o golpe inicial, o que significa que ela sabia muito bem que era o seu próprio neto que estava acabando com a sua vida. Ao longo do julgamento, o advogado de defesa de Antônio argumentou que, em 2009, Antônio havia se envolvido em um acidente de carro que o deixou com um distúrbio cognitivo não especificado, que provavelmente desempenhou um papel importante em sua decisão de cometer aquele crime. No entanto, isso por si só certamente não foi suficiente para ignorar a natureza brutal do crime que ele cometeu e certamente não justifica suas ações. O promotor distrital chamado Joey concordou que esse tipo de crime não pode ficar sem resposta e ser explicado por trauma cerebral. A avó de Antônio, a filha de sua vítima, apresentou um pedido de mitigação. Ela afirmou que sua mãe gostaria que Antônio não recebesse uma punição severa para que ele pudesse ter a chance de ser uma pessoa melhor. Enquanto os advogados e a família de Antônio tentavam desculpar suas ações com trauma cerebral, os advogados e a família de Nathan argumentaram que Nathan não deveria ter sido responsabilizado porque ele supostamente tinha problemas de desenvolvimento. Sua tia-avó disse a Fox que Nathan acreditava que voltaria para casa depois de admitir o assassinato, indicando que ele não compreendia a gravidade do que havia feito ou considerava que não haveria consequências. No entanto, o juiz chamado Timothy discordou de ambas as defesas, argumentando que o crime era o pior que ele já havia enfrentado em seus 24 anos no tribunal. Não vi nada dessa natureza nem de perto, disse ele. Quando o julgamento estava chegando ao fim, os 2 adolescentes derramaram lágrimas e pediram perdão, mas essas lágrimas não influenciaram o júri. Depois de apenas algumas horas de deliberação, eles consideraram Nathan culpado de ser parte de um assassinato intencional em 1º grau e o sentenciaram à prisão perpétua com um mínimo de 31 anos. Antônio já havia sido condenado por homicídio doloso em 1º grau e condenado à prisão perpétua com um mínimo de 35 anos. Quando Nathan e Antônio tiverem aproximadamente 50 anos, ambos terão uma chance de liberdade condicional, terão uma segunda chance na vida, algo que eles negaram a Bárbara quando ela implorou ao menino que ajudou a criar desde o nascimento por sua vida. O promotor distrital chamado Joey disse as seguintes palavras: "Sinto-me mal pela família. Eu sei que eles o amam, mas esse tipo de crime não pode ficar sem resposta e ser explicado por trauma cerebral. A vida do garoto acabou. Ele tem que esperar até os 50 anos. Ele não será como é hoje, mas é assim que as coisas são." É difícil acreditar que um jovem pode ser tão frio em fazer tudo isso com a própria bisavó, e depois desse ato, ele e o amigo que o ajudou ainda ter estômago para comer uma pizza. Mas e se eu contar que outro neto teve a coragem de colocar a avó viva dentro de um freezer e conviveu com ela naquele freezer por meses dentro de casa? É assim que entramos no segundo caso de hoje. Esse segundo caso não contém informações muito detalhadas, porque os familiares dos envolvidos não deram entrevistas ou fizeram qualquer comentário público sobre o que aconteceu. Por isso será um caso breve e por isso eu decidi colocá-lo nesse vídeo, porque também envolve um crime cometido pelo neto contra a própria avó. Um homem chamado Robert Tincher III, de 29 anos, estava morando com a sua avó,
a Doris Cumming, de 82 anos, em Armuthy, Geórgia, Estados Unidos. O Robert estava divorciado e o fim do seu relacionamento tinha sido bem conturbado. Ele não aceitava o término com a esposa chamada Courtney e decidiu que queria contratar uma pessoa para eliminá-la. Então, ele entrou em contato com um homem chamado Steven Brooks, de 25 anos, pelo Facebook e fez uma proposta a esse homem, pedindo que o mesmo tirasse a vida da sua ex-esposa e a enterrasse. Ele também fez várias ameaças a ela. Certa vez, Courtney entrou em contato com a polícia para relatar que Robert havia vandalizado seu carro. Ele chegou a ser preso na época, mas acabou sendo solto. E não se tem informações do porquê ele foi solto sem ao menos pagar fiança. A família de Robert não se dava bem com ele, e nenhum dos parentes o acolheu depois desse divórcio. Porém, a avó dele, chamada Doris Cumming, ficou com dó de ver o neto sem emprego e recém-divorciado e decidiu abrir as portas de sua casa para que ele fosse morar com ela até se restabelecer financeira e emocionalmente. Robert chegou a comentar com alguns policiais posteriormente que a sua avó era a única pessoa que ele conhecia que dava amor e carinho a ele, e que ele a amava muito, mais do que qualquer outra pessoa. Doris, que já era bem idosa, talvez pensou que fosse uma boa ideia ter o neto morando com ela. Assim, ela não ficaria sozinha e teria alguém para ajudá-la caso fosse preciso. Ela, que já tinha certa dificuldade para andar, acabou sofrendo uma queda dentro de sua própria residência, e a queda foi séria, ela não conseguia se levantar sozinha. O Robert, vendo que sua avó havia caído, correu até ela, mas ao chegar perto se lembrou que havia um mandado de prisão contra ele, que insistia em ameaçar a ex. Com medo de ir preso, ele decidiu que não ia chamar a emergência, porque salvar a vida de sua avó poderia levá-lo para a prisão. Então, ele fez algo inimaginável e inacreditável com a única pessoa que resolveu ajudá-lo quando ele mais precisou. Ele envolveu a sua avó em sacos plásticos e a arrastou pela casa, até chegar em um grande freezer que tinha ali. Ele resolveu colocar a avó, que ainda estava viva e com dor, dentro do freezer. Ele diria mais tarde que pôde ouvir ossos quebrando enquanto a arrastava pela casa e depois enquanto a colocava no freezer. Eu traduzi um documento intitulado Declaração de Acusações Criminais que detalha o que aconteceu. Esse documento diz o seguinte: o acusado comete as ofensas listadas quando ele agarra o corpo caído da vítima, a coloca em sacos plásticos e a arrasta pela residência, e durante isso ele ouviu e viu vários ossos quebrarem. Ele então a colocou em um freezer na residência e reconheceu que sua coluna quebrou ao entrar no freezer. Ele descreveu seus movimentos e respiração quando o freezer estava trancado. Sim, ele podia ouvir a avó respirando e com dor ali dentro. Ela ficou ali até não aguentar mais e acabar falecendo. Depois de fazer isso, ele seguiu a sua vida normalmente. Continuou morando na casa com o corpo dentro do freezer por vários meses. Alguns familiares que estavam tentando fazer contato com a senhora começaram a ficar preocupados. De início pensaram que ela havia se mudado para fora do estado, mas como ela nunca ligava para dar notícias, eles resolveram entrar em contato com a polícia e relataram o desaparecimento dela. Em 14 de abril de 2022, 4 meses depois dele colocar a avó ali, os policiais foram à procura de Doris e encontraram o seu corpo dentro do freezer. E Robert reforçou para os policiais que só fez aquilo porque não queria ser preso por ameaçar a ex. E então, os policiais o prenderam. A última notícia que encontrei sobre o julgamento dele é que o juiz suspendeu o julgamento até que Robert possa passar por uma avaliação psiquiátrica. Enquanto aguarda a avaliação, ele, que tinha medo de ir preso, continua preso. Então, gente, esses foram os casos de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!